seja bem-vindo ao nosso Glencecast, aquele podcast semanal comigo, Adriana Mazaron. Olha, o tema de hoje são mães de primeira e muitas viagens. Porque, gente, vamos definir o que é ser mãe. Ser mãe, obviamente, é aquela pessoa que gera uma criança e também cria ela durante um determinado período de sua vida e, às vezes, a vida inteira você acaba criando o seu filho. E para me ajudar nesse bate-papo gostoso sobre o ser mãe, que tem muita história de ser mãe, eu estou aqui hoje com mulheres incríveis, maravilhosas, que são mães e vão contribuir aqui um pouquinho com a gente sobre as suas experiências e vivências. Então acompanha. Olá, tudo bem, mulheres, mães? Vou chamar de mães aqui hoje, tá? Eu sei que vocês são mulheres, mas aqui o pauta é mães. Nós somos mães eternamente, né? Até o fim da vida. Então vamos começar hoje aqui. Vou começar, gente, pedindo para vocês, cada uma, fazer uma breve apresentação, quem é, o que faz, se trabalha, se é dona de casa, que eu falo dona de casa é a profissão mais dura do mundo, gente. Né? Não acha que, eu não vou falar que eu sou... Mas é a profissão mais dura do mundo. Então eu vou começar aqui com a Mariela. Mariela, se apresenta pra gente, por favor, quem é você, o que você faz, quantos filhos? Buenas tardes, mi nombre es Mariela, tengo 4 filhos, soy extranjera. Bueno, y ser mãe es un duro trabajo, porque lo que viví yo fue muy duro. Mariela, você é da onde? Bolívia? Venezuela. Venezuela? É. Ai, que bacana. E por que, Manela, agora curiosidade, por que você saiu da Venezuela e veio para... Como você veio parar aqui no Brasil? Hoy la situación de Venezuela estaba muy dura, triste. muy crítica, y todo el mundo, muchos tuvieron que huir para acá. Eu tentar a vida aqui no Brasil. É. Ah, perfeito. Você tem quantos filhos, Mariela? 4 filhos. 4 filhos. Oh, bastante filho, hein? Olha quem tá falando, né, gente? Também tenho 4 filhos. Oh, meu Deus. Já fizeram a piadinha com você? Você não tem TV em casa? Ah. Não, né? Pra mim fazem toda hora, por isso que eu perguntei. Legal, Mariela. Vamos passar agora para a Tereza. Olá, Tereza, tudo bem? Olá, Tereza, boa tarde, tudo bem? Tarde. Tudo bem. Eu me chamo Tereza Cristina, tenho 51 anos, sou diarista, tenho um filho de 9 anos, tenho um netinho de quase 2 anos e sou casada. Ah, perfeito. Você já tem netinhos? Tenho um netinho. Ah, você tem 2 netinhos, você falou? Não, só um netinho de quase anos? 2 anos. 2 anos. Tem 1 ano e 5 meses ele tem. Perfeito. Então tem uma baita experiência de mãe e avó, ela tem. Sim. Quer dizer, a avó diz que a avó é a segunda mãe, né? Exatamente, Então, como você falou, esse mãe... A preocupação é eterna, porque hoje em dia, meu filho com 29 anos, eu tenho outras preocupações que eu não tinha quando ele era pequeno, né? Perfeito. Você apontou uma coisa legal, mas a gente vai entrar aí mais profundo. Calma aí. Pois é. Não aprofunda ainda, Tereza. Nós vamos aprofundar, fica tranquila. Okay. Vamos passar aqui para a Cristiane. Olá, Oi, Cristiane. boa tarde, tudo tarde. bem? Eu sou Cristiane, eu tenho 47 anos, sou casada, tenho 2 filhas, uma de 17 e uma de 9. Perfeito. E sou doméstica. Doméstica. Bacana. Cristiane, você é casada? Sou casada. Tá bom, legal. Tá nas filhas ainda não entrou na adolescência. 17 já tá, 17, né? Já na já tá na adolescência. faculdade, já. E vamos falar disso também. Já passou da adolescência, já tá na fase adulta. Daniela, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Daniela, tenho 46 anos, sou enfermeira. Bacana. E estou em transição de carreira como terapeuta. Tenho 2 filhos, a Beatriz, a mais velha, Davi, e a minha neta que está aqui nos bastidores. Ah, bacana. A netinha tá aqui? Está aqui, tá Tá ali a ali? Rebeca. Ah, que graça. Uma belezinha, gente. Depois a gente filma ela pra vocês verem, tá? Não filma não, que não pode mais criança em exposição. Verdade, verdade. Bacana. Deise, vamos pra Deise agora. Olá, eu sou a Deise, eu tenho 37 anos, eu tenho 2 filhos, uma menina de 4, um menino de 17, vai fazer 17 na verdade, só que ele é especial. Larguei a minha profissão por causa dele e hoje eu sou diarista, até para ter um tempo melhor com eles. À noite eu presto serviço de home office, né, como secretária, e também sou idealizadora do projeto Unidas pela Mesma Causa, que é um grupo de mães atípicas. Que bacana, Deise, muito bacana. Nós vamos falar sobre isso mais a fundo, tá? Porque quando a gente fala de ser mãe, existe sim diferenciação de ser mãe.
né? Embora as pessoas não queiram falar sobre isso, mas existe, né? É uma coisa você ser mãe de um filho ali totalmente, que eu não falo saudável, porque também o seu filho é saudável, mas um filho ali que tem toda uma condição, quem sabe que ser mãe atípica é complicado, seu filho não tem as mesmas condições que uma outra criança, e é verdade. E a gente tem que saber lidar com isso emocionalmente e na sociedade também, né? Com certeza. Bacana, Deise. Vamos falar, mas vamos segurar aqui que a gente vai falar sobre isso. Agora nós vamos para a Renata. Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Renata, tenho 48 anos, sou casada há 26 anos, tenho 2 filhas, uma de 18 e outra de 9. Sou cabeleireira e também sou professora de educação infantil. Que bacana, muito bacana. Perfeito, Renata. Bom, a partir do momento que vocês já se apresentaram, nós vamos começar com uma perguntinha leve, tá, gente? Eu começo com as leves, depois a gente vai para as pesadas, que vão estar mais calejadas, mas vamos começar com uma pergunta leve para todas, tá? Para todas as mães. Primeiramente, vamos começar com a Mariela. Mariela, como foi a experiência para você de ser mãe pela primeira vez? Como foi essa experiência com o seu primeiro filho? Bueno, fue maravilloso. Fue mi primer filho. Bueno, y yo quería un varón, y justamente fue un varón. Pero también tuve muchas dificultades con él también. Sim, tem Después uma que dificuldade. creció, estuvo en un accidente, lo tuve en cama Nossa, muchos años también. Y después también fue mi esposo, también tuve en cama, de un accidente también. Y fue duro, duro. meu Deus. Acidente de Automovilístico. automobilístico, meu Deus. Mi filho quedó en coma, tuvo año y medio en coma. Com quantos anos é o acidente? Ya tiene ya 30 años ya de ese 30 accidente. anos, meu Deus. Ya él tiene 40 años ya. Aí você tem toda aquela a parte de cuidado, você tem que ter. Você Oh, volta sim. praticamente ali para a infância, né? Para la ter que cuidar infancia. na cama, porque ele está hospitalizado. Sí. Não, Tuvo, yo falo para él, você cumple años 2 veces al año. Foi 2 vezes. Él, né? ahora el 19 fue accidente Nossa. y su aniversario de él exacto es el También 3 de teve outro acidente. junio. Mas, El día del accidente fue ahora el 19 de abril. nossa, mas você benzeu o menino, que tanto acidente assim, você benzeu ele? Tem que benzer, né, bem? Meu Deus, é muito acidente, né? Y mi esposo fue un carro también que llevó a él, quebró las 2 Meu pernas. Deus. También estuvo Mas encamado. isso você já tinha outros filhos também? No, Fora ele? después, Depois você vai ter mais os 3? después fue que tuve los otros 3 más. Depois dos dias que ele tinha... Después de 10 años más fue que comencé Nossa. a tener los otros. Ficou com saudade de criança para cuidar? Pues, tuve una experiencia terrible, terrible, porque el segundo estaba muy pequeño y engravidé de la tercera y los dos fican muchas veces con la misma edad. Ellos ahorita están con la misma edad los dos. Entendi. Porque Olha, ficaban así. Fue algo muy terrible, terrible, porque uno precisaba sim. de atendimiento y grávida también de... Ay, no, fue terrible. Foi uma fase difícil De más para você. terrible. Sí, Mas señor. Y mi independente do esposo trabalho, todavía no podía ni trabajar bien. Trabajaba así de oportunidades, de que ficaba un carro que conseguía para trabajar y eso. É esporádico o Ajá, trabalho. esporádico, porque Entendi. las piernas todavía no estaban muy buenas. Perfeito. É porque às Y vezes para mí yo tenía que trabajar, yo tenía que llevar a mis hijos para la escuela, tenía que llevar a la menina que ya después que estaba nacida a una creche también. Y así fue duro, duro. Mas em meio a essas dificuldades, você conseguiu conciliar essa questão de trabalho, ser mãe. Porque a gente que é mulher, mãe, né? A gente não tem tempo ruim. Você está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. No, tem que fazer. y de paso también la dificultad que teníamos en Venezuela. Yo después que llegaba de trabajar, tenía que hacer cena, cuidar, bañar a mis hijos, dejarlos cuidados y irme a dormir a un abasto para ver qué conseguía para la comida de él. Perfeito. Eso fue terrible. Bueno, pero ahora doy gracias a Dios que están ya, Já estão... ya y son Bien, maravillosos. sí, Mis hijos, perfecto. Dios me los bendiga. Essa foi a experiência da Mariela. Vamos saber a experiência da Tereza, como foi a experiência de ser mãe pela primeira vez. Bom, eu fui mãe aos 22 anos.
Não foi uma experiência muito boa porque eu não estava preparada. Eu só Sim. namorava com o pai do meu filho e aí engravidei, então não tinha nenhuma noção de família, nenhuma noção de uma responsabilidade de ser mãe de verdade, Sim. apesar que eu tinha sido mãe da minha irmã quando eu tinha 15 anos, Sim. né? Eu tenho uma irmã de 33 anos hoje, né? Então, eu que fui a mãe dela, mas assim, era diferente de você ter o seu próprio filho. E eu não tive o apoio da minha mãe. Sim. Minha mãe me expulsou de casa e aí eu tive que viver com o pai do meu filho, né? Vivemos 2 anos no Maranhão, que eu sou natural do Maranhão, e depois nós viemos para cá, vivi mais 14 anos com ele aqui, e depois nós nos separamos. Hoje sim eu tenho uma vida, né? Eu tenho um marido que me apoia. Sim. Meu filho hoje em dia tem 29 e o meu marido foi aquele pai de coração, sabe? Conheceu Bacana. meu filho quando ele tinha 18 anos, mas hoje ele é o pai que meu filho precisa ter, que apoia, que aconselha, que dá bronca. Bacana. Então, assim, não foi fácil, mas hoje quando eu vejo o homem que eu criei, valeu a pena. Valeu a Perfeito. pena todo Todo esforço, todo todo sacrifício, toda sacrifício, luta. porque Perfeito. eu vejo que eu criei um homem, um ser humano para colocar nessa sociedade. Então é isso que me conforta. Mais fácil não foi fácil chegar até aqui. Não, mas esse olhar é muito bacana, sabe, Tereza? A questão do muitas mães não veem assim, mas a gente está criando os filhos para o mundo. Então, que filho você quer deixar para compor uma Exatamente. sociedade? Então, quanto mais a gente educar bem, orientar nos valores, nos princípios, você está colocando uma pessoa na sociedade que vai estar ajudando a sociedade a crescer. Exatamente. E tem gente que não vê dessa forma. Então, eu vejo tantas mães que largam seus filhos, a gente vê mães que largam seus filhos para ser qualquer coisa. Aí, quando esse filho, essa criança, essa menina, esse jovem, chega na sociedade, acaba fazendo um estrago na sociedade, né? E imagina a gente, como é mulher e mãe, a gente pensa, caramba, eu quero que meu filho A gente seja precisa ter mais. esse olhar, Falando essa que- preocupação. concordo. Porque eu lembro, quando eu fui mãe com 37 anos, dos meus gêmeos, eu tive gêmeos com 37 anos, todo mundo me perguntava, não, mas para que você vai colocar mais filho no mundo? Esse mundo está perdido. Eu falei, mas exatamente por este motivo. Porque eu quero colocar seres de luz na Terra e gente que componha, que faça uma sociedade melhor. Então, por que você vai ter medo? Se o mundo é de Deus, por que a gente vai ter medo? Não é verdade? Então, bacana o Verdade. seu olhar. Então, essa foi a experiência da Tereza, muito bacana o seu olhar também. Vamos para a experiência da Cristiane agora, Cristiane. Olha, para mim ser mãe da minha primeira filha foi muito importante. Era uma coisa que eu queria muito, mas fiquei casada há 10 anos com meu marido. Falei para ele que só queria ser Ela mãe. foi planejada, Sim, a desejada. minha filha foi Bacana. muito desejada, programada, e eu falei para ele que eu só teria um filho com ele se ele estivesse preparado para ser pai. Certo, Porque eu não tive pai, né? Assim, meu pai e minha mãe se separaram muito cedo. bacana. E eu não queria que a minha filha crescesse, né? Minha filha ou meu filho, Sim, qual que sem uma viesse, né? família. Sem uma família. Perfeito. E graças a Deus, eu, tipo assim, foi a melhor coisa da minha vida. Falo, eu posso estar errado em qualquer coisa, mas meu marido, ele é um pai maravilhoso. Que bacana. Me ajuda em tudo. Tipo assim, em relação às minhas filhas. Então, Incrível. e ser mãe pra mim, principalmente da minha filha Erika, ela tem 17 anos e é o maior orgulho da minha vida. Porque meu sonho era fazer uma faculdade. Eu não tive oportunidade quando criança, estudei e terminei, porque minha mãe foi mãe solo, né, separou, Sim. com 4 filhos. E eu consegui, tudo que eu não consegui pra mim, de estudo eu consegui aqui em São Paulo, principalmente aqui no Paraisópolis. Bacana. Para minha filha, aos 4 anos e meio, ela conseguiu uma vaga numa escola, Porto Seguro. Terminou o ótimo. 3º ano, passou em 6 faculdades, Que perfeito. passou na Santa Casa em 2º lugar em fono, que era o que ela queria. Que bacana. Então, tipo assim, como mãe, ser mãe não é assim, mar de rosa, mas eu, pelo menos na minha experiência, porque eu fui mãe também aos 30, né? Então, minha filha foi programada. Ah, então você foi tranquila. E foi tipo assim, Mais madura, eu falo, né? possa ser que eu venha ter algum problema, mas até hoje, ser mãe, eu falo, se for uma profissão, seria a pior profissão. Mais difícil, né? Mas também é mais prazerosa, porque na minha casa eu não tenho problema, assim, né? Legal, Cristiane. Tipo assim, nesse termo. Então, pra mim, ser mãe, eu tenho 2 princesas, né? A Ai, que Érica, de perfeito. 17, e a Manu, de 9. Que é só orgulho. Olha, Só gratidão. um ponto de vista bacana também da Cristiane foi que o dela ter, por não ter tido uma família estruturada, você ter tido esse cuidado, esse olhar de, pô, quando chegar a minha vez eu vou fazer diferente. Sim. Que a gente fala que é exatamente o que você fez, é quebrar as correntes familiares. Ah, eu fui a família
desestruturada, então também tem que seguir o mesmo padrão. Você quebrou uma corrente, você foi na estruturação primeiro da tua família, do teu marido, foi mãe consciente, com vontade. Sim, né? eu passo para elas valores, né? Tipo assim, Bacana. eu não tive na minha época lá em Goiás, não tinha esporte. Aqui elas têm a oportunidade de fazer de tudo, né? Eu tenho uma Manu, a mais nova, ela faz várias atividades. Porque aqui a gente tem muito recurso, né? Em São Paulo, Sim, aqui sim. no Paraisópolis mesmo. Ó, viu ela Tem falando? de Isso aqui as pessoas tudo. acham que não, né? Mas Sim, temos muito recurso. A sim. minha filha, a Manuela, ela faz judô do Thiago Camilo, aqui mesmo no céu. E ela faz Daiane dos Santos, né? Que Brasileirinho. bacana. Faz robótica, que ela também faz na escola, né? Ela faz inglês, cultura inglesa, que tem aqui. Então, tipo assim, aqui onde a gente mora é um lugar maravilhoso Legal. para quem quer realmente que o filho Pra tenha quem quer. cultura, né? Então, eu Perfeito. ensino para elas isso. Aproveitar. Que, igual a Tereza falou aqui, né? A gente tem que deixar os filhos para a sociedade, né? No caso, assim, as minhas filhas, como elas Não são criar lá mulheres, fora, sim. né? Não, elas têm educação, né? Acima Sim, de tudo, não é porque eu perfeito. não tive Você não vai dar. oportunidade, né? Que eu não vou dar para elas. Então, Muito bacana. eu acho assim, ser mãe, a gente querer pro filho não dar o que a gente não teve, mas sim a educação, que a gente não teve, se a gente tem a oportunidade, tem mais que fazer isso, porque a sociedade está precisando muito de pessoas educadas. Boas. Primeiramente, né? a educação. É. Porque acima a educação ninguém tira de você. Entendeu? Pode É tirar verdade. tudo, mas se você tem educação, você vai para qualquer lugar e sai bem, né? É Então, verdade. pra Sua mim- criação ninguém te tira. isso é que eu falo para minhas É. filhas, eu não vou deixar riqueza para elas, mas conhecimento, tudo que eu puder, mesmo que eu não tenha dinheiro, eu corro atrás e vou atrás por elas, entendeu? Perfeito, E né? para mim o maior orgulho de ser mãe é isso. Legal. Saber ver que eu tô dando o meu melhor, se lá na frente não der certo, mas eu dediquei 100% da minha vida a elas. Olha, eu vou te falar uma coisa, Cristiane. Com esse seu pensamento, seu olhar e a sua criação, não tem como dar certo. A gente fala assim, qual a probabilidade dos meus filhos não derem certo no mundo, desviarem? Nenhuma. Nenhuma possibilidade. Porque se você tem base sólida, não desvia lá na frente. Então você pode ficar sossegado. Porque eu vejo mãe, eu fiz de tudo, mas foi para o caminho errado. Então, me lamento dizer que você não fez de tudo. Você não deu a base sólida. Porque assim, eu também tenho filhos grandes, eu tenho uma de 22, está na USP, tenho uma de 17, que também vai entrar na USP agora em medicina, tenho os gêmeos. Então, quando você estrutura bem ali o caminho sólido, na verdade, nos valores, princípios, educação, que é verdade, a gente vê muitos jovens aí sem educação. Ó, você que está em casa é jovem, estacionado, ou você mãe tem um estacionado em casa, não quer saber de nada, só de ficar lá e falar que não tem oportunidade na vida de estudar de nada. Aqui, ó, a oportunidade, o sucesso não está no poder aquisitivo. Eu não tenho oportunidade porque eu não tenho dinheiro, não sou filho de rico. Não, aqui, ó, o sucesso está quando você escolhe o melhor para você, quando você corre atrás, que, ó, você vê como ela falou aqui, a gente tem vários cursos, coisas para você se desenvolver aqui. Nós moramos numa cidade, eu falo que o estado de São Paulo, ele dá muita oportunidade. É a pessoa que não agarra. Aqui, nós somos um espaço aqui no Paraisópolis que dá muita oportunidade de lazer, de esporte, de cultura, de balé, de estudo, de dança, de música. É você que está estacionado aí, querido ou querida. Então, você vai ter que levantar e do estacionado que você está e bora. E você também, pais aí que estão fingindo que não está vendo. Ó, eu fiz de tudo, mas meu filho está aqui, ó, não quer saber de nada. Então, você não está fazendo de tudo. Ó, levanta, sacode ele aí, manda ele para a vida. E manda direito, porque a gente está aqui na sociedade, a gente quer receber gente boa, né? A gente quer receber bons profissionais. A gente vê jovens ali que não estão nem qualificados nem para trabalhar. A pessoa não sabe fazer uma entrevista de emprego. Olha, eu estou falando como gestora de empresa. Já fui gestora de RH por 5 anos numa grande empresa, que eu fazia entrevista com um jovem que ia junto com a mãe. Chegava assim a senhora, aí eu fazia a pergunta e a mãe que respondia por ele. Eu falei, mas ele não fala? Ele não consegue falar, não consegue ter dicção? Então, olha como é que nós estamos, né? Então, não dá para você acompanhar o seu filho a vida inteira, né? Você vai ter que largar ele para o mundo e que largue de uma forma, né, que ele seja autossuficiente, que ele tenha responsabilidade, com educação, né, com posicionamento. Vamos lá? Aqui, ó, vamos falar com mães aqui, tá? As mães aqui estão antenadas aqui, viu, gente? Aqui tá bom o negócio, a roda aqui. Só mãe alta, ó, nível e inteligência emocional lá em cima, gente. Vamos ver a Daniela agora. Obrigada, Cristiane. Daniela, vamos lá. Bom, eu idealizei ser mãe já na época de adolescente. Eu sempre almejei ser mãe nova, porque eu achava lindo, maravilhoso as pessoas olharem e falarem assim, nossa, você é mãe? E também projetei ser uma avó
E que as pessoas falassem também, nossa, você é uma avó Parece tão sua nova, filha. parece sua Que legal. filha. E parece Eu mesmo acho- filha dela, é. gente. Eu achei que era filha. Eu acho muito. Isso quando adolescente eu já achava o máximo. Que bacana. Agora, então, nem se fala, né? Porque eu tô com 40 a mais. Então, 40 a mais, falar que tem uma neta e não parece é o máximo. Com certeza. Ó, nossa estima lá em cima, Lá né? em cima, Como lá mãe, nas como alturas. como avó, e ela ainda como avó, gente. Então, Tá louco. né? E eu fui mãe, curiosamente, com 19 anos, com a mesma idade, a minha mãe me teve. Nossa, E com a mesma idade, a minha filha teve a minha primeira neta. que bacana. E aí foi, né? E eu também, sim, eu também projetei na minha cabeça, né? E Deus assinou embaixo. Eu também projetei que a minha filha, que o meu primeiro filho fosse menina, que eu tivesse 2 filhos, e que a primeira fosse menina, o segundo, obviamente, menino. E Deus me deu exatamente do jeito que eu pedi. Que bacana. E o nome da minha primeira filha é Beatriz, que é a mãe da minha neta. Assim, eu projetei ter esses filhos, porém, quando eles vêm, tudo é muito novo, né? Sim. Mas também, eu criei meus filhos para a sociedade, tenho o Davi também, são filhos maravilhosos, filhos que eu criei para a sociedade, e que o meu filho, por exemplo, o Davi, é um homem de 25 anos, que toda mãe, é claro que eu vou falar muito bem do meu filho, mas que Mãe toda coruja. mãe coruja, mas que toda mãe de menina, de mulher, gostaria que ter um genro assim. Bacana. Isso Bacana, é um importante homem criar. íntegro, o filho homem. honesto, exatamente. Honesto, cuidadoso, amoroso, cavalheiro. Hoje em dia é difícil, né? Que trate uma mulher como se deve, Como né? se deve. Porque hoje em dia o que nós temos visto muito é o feminicídio. E por quê? É como você disse. Foi lá na base. O problema ele vem da todo base. iniciou lá Sim. na base. Como que esse filho foi criado? Como que ele viu o pai dele tratando a mãe? Então, o filho, ele vai projetar, ele vai simplesmente projetar o que ele viu a vida inteira. Então, às vezes, o pai e a mãe, ele tem uma responsabilidade muito grande, não só de falar o que fazer, mas de dar o exemplo. ensinar, Sim. de dar o exemplo. Hoje em dia, um grande problema que nós temos é o celular. Só que como pai, como os pais, né? Como que nós vamos falar? Não fique o dia inteiro no celular se eu fico o dia inteiro no celular. Eu falo mais fazendo do que falando. É que a gente está num 2 pesos, 2 medidas, né? Quando a gente Sim. fala de tecnologia, você não tem como limitar o seu filho à tecnologia. Sim, porque o mundo está tecnológico. Então, se você favorável. proibir a tecnologia, quando ele for para a sociedade, for trabalhar, ele tá um Alienado. passo atrás, porque todo mundo lá é tecnológico, mas você tem que, Sim. na verdade, orientar como Dosar. utilizar. Né? Dosar. Como utilizar isso. Mães de crianças também, não podemos generalizar, mas hoje em dia está terceirizando a educação dos filhos para o celular. Porque é mais fácil, né? É mais fácil. Ao invés de eu ver uma criança chorando, uma criança rolando no chão por birra, eu dar o celular, eu sei que ela vai ficar quietinha. A terceirização está para todos os âmbitos, né? Para o eletrônico, está para a escola, que tem Pra pais escola. também que acham que manda o filho para a escola de qualquer jeito, que a Pronto, escola tem que educar, responsabilidade que a da escola. professora que tem que educar aquela criança e não é. E não é. Já vi muito isso acontecer. Ah, mas meu filho... Não, a educação É uma não é da parceria, escola. né? A educação, a É uma escola, ela parceria. tá para ensinar o seu Conduzir, filho. Ensinar e conduzir. Agora, educar Não, é com educação você, né? vem de casa. Vem de casa, concordo com você. Perfeito. E é isso. Daniela, perfeito, perfeito. Gente, olha, eu tô até chocada aqui com o que eu estou ouvindo dessas mães, dessa consciência dessas mães que já chegaram. Mas também a gente está falando com mães aqui que se trabalham, né, Sim, que sim. estão em diversos cenários Sim. aqui, de grupos também de apoio. Então, vocês têm todo esse olhar diferenciado. O que é importante para você entender, que é bom você participar, sim, de bons grupos, rodas de conversa, o meio, né, algum projeto, algum programa que desenvolva você. Quando a gente fala de você se trabalhar, gente, eu me trabalho diariamente. E me trabalho, eu sou sempre em busca de novo conhecimento, porque quando você se trabalha, você tem exatamente o que essas mães aqui, ó,
tem um olhar aqui, ó, focado, direcionado com o seu filho, entender que o teu filho é responsabilidade tua para a sociedade, não é da sociedade para você, que a sociedade não tem que educar o teu filho, que a gente costuma dizer em casa o seguinte, quem não aprende em casa, ele vai aprender na rua. Só que às vezes o que ele aprende na rua é muito duro. Né? Se não apanhou em casa, vai apanhar de um grupinho na rua. Então você tem que tomar muito cuidado. Né? Sem filtro. E sem filtro, que é pior. Sem filtro. Mas obrigada, sem filtro. Obrigada, Daniela. Vamos falar com a Deise agora, que a Deise, com certeza, é um pouquinho diferenciada na questão do ser mãe. Como que foi para você, Deise? É o seu primeiro filho, né? O mais velho? Ele foi Sim. o primeiro. Então, teve esse grau de dificuldade a mais, né? Sim. Eu casei nova, eu casei com 16 anos. Nossa. E com 19, eu falei, é o momento, né? Porque eu imaginei assim, eu vou engravidar com 19, quando eu fazer 21, ele está com 22, 2 e assim por diante. Sim. Então foi planejado. Assim que eu realizei o transplante de córnea, o médico falou para mim, é momento de você engravidar. Porque eu queria que ele nascesse em abril, que era meu mês de aniversário, do esposo e de casamento. E aí eu consegui. Ele veio no dia 18 de abril. Foi aquele momento mágico, mãe de primeira viagem. Não fui criada pela minha mãe, por madrasta. E assim, não foi uma experiência boa. Né? Mas para o meu filho, eu queria ser o oposto. Né? Eu queria dar muito amor, carinho, tudo aquilo que eu queria ter vivido na infância. Só que aí, aos 4 meses, eu percebi que tinha algo diferente. Né? Procurei o pediatra, ele falou para mim que é normal, é coisa da sua cabeça. Procurei o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, que falou, eu falei, não vou desistir porque tem algo aí de estranho. E aí o quinto falou para mim que realmente ele tinha, né, algo que precisava ser investigado. Até hoje, ele vai fazer 17 anos, ele não tem um diagnóstico fechado, mas ele tem retardo mental, paralisia cerebral, tem autismo nível 3, né? Ele anda, mas ele não fala. Quando eu descobri que realmente ele tinha algo, eu perdia um pouco as estruturas. Né? Porque era o seu sonho ali de ter, foi tudo projetado, né? Sim. Mas o que você notava nele que te dava, ou é o seu intuito de mãe, que te dava a sensação que ele era diferente? Então, assim, com 4 meses, quando eu colocava ele sentado, ele não ficava, por mais que era tão pequeno, Sim. mas ele não ficava paradinho, ele caía. Sim. Colocava ele encostado e ele caía. Ele não tinha aquela firmeza. Aquela segurança. E aí o pescoço meio molinho. E aí eu falei, gente, isso não é normal, né? Nova, assim, por mais que mãe de primeira viagem, eu falei, não, tem algo de errado. E o que mais fiquei assim chocada foi o primeiro, segundo, terceiro pediatra bater na tecla que não tinha nada. Não, que era normal. Teve um que até falou para mim assim que dá o tempo, é o tempo dele, cada criança tem o seu tempo. Aí eu falei, não é normal. Não. Então, quando eu descobri que realmente ele poderia ter algo, eu perdi um pouco do chão, né? Porque eu imaginei muito já a minha preocupação maior foi o preconceito, né? Foi lidar com isso tudo. E realmente foi isso que aconteceu, né? A gente passou por diversas coisas, de internações, né? Que foi o que eu falei, comentei até com a Vanessa, de momentos de ir para o hospital por diversas vezes, ir com ele nos braços e imaginar que eu ia sair do hospital sem ele. Então, tipo assim, a dor, o sofrimento, a angústia, das pessoas, tipo, olhar com um olhar de desprezo, sabe? De até mesmo nojo. Então, porque você acha que não, mas acontece muito isso. Sim, muito. Muito. E às vezes de pessoas do nosso lado. Exatamente. Pessoas Às vezes familiares. Eu já cheguei a pegar cena de pessoas maltratando ele, de chegar na hora, de pessoas maltratando, e quando me viu, disfarçou, sabe? Alisou, disfarçou.
Então, assim, não foi fácil. Mas o que eu posso dizer é que o Andrei, ele me ensinou a ser uma mulher de verdade, né? Ele me ensinou a ser uma mãe melhor, a olhar a situação com um olhar totalmente diferente. Eu escutei, assim, porque você ser mãe atípica hoje é você ser uma mulher invisível para a sociedade, Fato. para as pessoas. É as pessoas olhar para você e dizer assim, querendo não dizer, olha, esse lugar aqui não é para você e nem para o seu filho, porque é isso que a gente sente, infelizmente, né? Eu escutei de uma diretora de escola, porque a nossa dificuldade é essa da inclusão, Perfeito. né? Falam-se muito de inclusão. O que é essa palavra de fato, né? Você falou, apontou uma coisa bacana, Deise. Só quero complementar aqui o que a Deise falou. Eu vejo muitos cenários e parece que a mãe atípica, como ela falou, não existe. É como se a mãe e aquela criança não existisse, não fosse caracterizada como mãe. E, na verdade, eu falo que sim, aí que ela é caracterizada e muito como mãe. Porque ela passa por situações aqui que nós não passamos, leves. Porque você ter um filho lindo, maravilhoso, perfeito, que todo mundo, ai, que criança linda, graciosa. E você tem uma criança que tem uma certa dificuldade ali, a pessoa olhar, não quer nem tocar, chegar perto, porque acha que as pessoas, elas olham, elas sentem com os olhos, né? Sim. A beleza está nos olhos, não está aqui dentro. Então vamos começar a parar de olhar, tirar a beleza dos olhos e colocar a beleza mais aqui, ó, no coração e na mente também, abrir mais a mente. E vamos falar de inclusão agora. Realmente, que inclusão que há para uma criança atípica? Nenhuma, porque assim, hoje ele vai fazer 2 anos que está fora da escola. E eu estou nesse processo da auxiliar para ele dentro da sala de aula. E nesses 2 anos ele já perdeu a matrícula 3 vezes, porque não tem auxiliar. Mas voltando para essa diretora, eu fui para essa devida escola, e aí eu fui para poder conhecer, e aí a diretora falou bem assim para mim, não me falaram, a diretora, Falam, né, sim. pessoalmente, assim, olho no olho. Ela falou assim para mim que crianças especiais tinham uma vida curta e que o meu filho ele estava tomando o lugar de uma criança que deveria estar ali sentada para aprender, porque ele não ia aprender nada. Aí eu olhei para ela assim, ela falou: "Mãe, não adianta me olhar com essa cara, porque o que eu estou falando é verdade. Eu já trabalhei em escolas assim de crianças especiais, porque ele deveria estar numa escola de crianças especiais, que fica com a boca aberta ali babando." Aí eu olhei e falei assim, gente, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. E eu fiquei pasma, eu falei assim, se a diretora pensa isso, imagina os professores, os Que funcionários. acaba estimulando até os colegas de classe a pensarem assim. Sim, e aí eu peguei e falei assim, não é o local que eu quero meu filho. Aí ela falou bem assim, ela falou assim, olha, e as mães mandam seus filhos para a escola para se livrar, para ter um momento para ela. Aí eu olhei para ela e falei assim, vou te falar uma coisa, essa mãe não sou eu. Porque se eu pudesse colocar o meu filho dentro de uma bolha e proteger ele, eu faria. Ele não pisaria o pé em nenhuma escola, por causa do preconceito, por causa das agressões, tudo isso eu falei assim, eu não faria. Mas ele, é um direito dele, é um dever dele E você, frequentar. como mãe, quer o melhor para ele, que ele se desenvolva, Com que ele tenha certeza. uma alegria, um estímulo ali. Sim. E aí eu saí arrasada, né, de lá. Contei para o meu esposo. Ele nem acreditou. Assim, ele falou, não é E possível. nem dá mesmo para acreditar, né? E eu tinha já entrado na defensoria pública atrás da auxiliar. E aí eles alegaram para mim que a escola tinha falado que eu não estava levando ele. Eu falei, óbvio que eu não estou levando. Não tem auxiliar, não tem como. Mas, enfim, graças a Deus, ele saiu dessa escola. Ele veio, na época, ele veio aqui para o CEL, que foi uma escola que abraçou. Eu corri atrás da defensoria, consegui auxiliar. Então, é assim, ser mãe, no meu caso, eu lutar todos os dias, assim, sem descanso nenhum, pelos direitos dele. Porque, assim, realmente não é fácil. Eu não vivo uma de rosas, né? Mas
é um privilégio muito grande ser mãe do meu filho, né? É um privilégio assim extraordinário, porque assim acho que Deus me deu ele no momento certo, na hora certa e perfeito. Para os outros, assim, para os olhares de muitos, é apenas uma criança especial. Não, ele é o homem que mudou a minha vida, né? Bacana dele. Que assim totalmente. Então eu não abriria mão do Andrei de jeito nenhum. Então ele me ensinou a ser uma mulher forte, a ser uma mulher que não deixa a peteca cair, que vai à luta. Eu fui desenvolvendo assim uma garra, uma força, e pelo meu filho eu vou no fundo do poço e volto, né? Eu faço o que for preciso por ele. O que eu sempre digo para ele é que ele não precisa da pena, da compaixão de ninguém, porque assim é isso que muitos veem, Sim, né? sim. Recentemente eu tive estava numa perua e aí um rapaz olhou para ele e falou bem assim, aí olhou para mim e disse: "Ele tem problema?" Aí eu falei: "Como?" Aí ele falou assim: "Ele tem problema?" Aí eu peguei e falei assim, aí ele falou: "Não, eu estou perguntando porque ele não é normal que nem a outra criança." Uhum. Aí eu peguei e falei assim: não, problema ele não tem não, problema tenho eu, mas ele não. Eu tenho problema e muito. Agora, se você quiser me perguntar se ele é especial, sim, ele é especial. Então é isso, né? E através de tudo que eu passei com o Andrei, depois de muito tempo, né? Andrei vai fazer 17, veio a minha pequena de 4 anos, né? Que é o oposto dele. Mas ser mãe é isso Mas tudo. você teve essas duas experiências, né? Não só com o Andrei, mas com a sua filha agora. Aí você Sim. pôde ter esse momento, porque tem uma diferença, obviamente, né? Sua filha está crescendo, ela está evoluindo, ela está coisas que você não pôde ter com ele, porque a evolução Sim. dele é mais travada, é menos, né? Sim. Tá. São uma fase totalmente diferente, porque assim, o que eu não consegui proporcionar para ele, eu estou conseguindo fazer por ela. Perfeito. Então isso é gratificante, né? De escola, de colocar em uma escola boa, de estudo, de tentar o que eu queria para ele, né? Mas eu Perfeito. acredito ainda e tenho fé que ele ainda vai evoluir. Gente, esse é o depoimento da Deise, uma mãe atípica. E eu posso te falar o seguinte, Deise, está falando que você não conseguiu proporcionar para o seu filho. Você proporcionou algo muito maior que tudo isso. Que uma escola, que conhecimento, que colegas de classe. Você proporcionou uma mãe que é uma mãe com amor incondicional. Porque é fácil, como eu falei, a gente amar o lindo. O difícil é a gente amar o imperfeito, né? Então, eu vejo essas mães atípicas, crianças atípicas, a imperfeição, mas também a beleza de tudo isso. Porque, de certa forma, eles não têm a mesma desenvoltura que uma outra criança, mas eles têm uma outra muito maior. Que eles nos trazem um ensinamento profundo, que nem você disse, de que a vida é muito maior do que a gente imagina. Sim. E que o mais importante de tudo isso é o amor que a gente tem pelo ser humano, de cuidar do outro ser humano incondicionalmente. Você deu tudo o que ele precisa. Você deu carinho, atenção, proteção e luta por ele. Mais que isso você não conseguiria fazer. Se a sociedade, não foi você que não conseguiu dar, foi a sociedade que não está dando. Sim. Assim como outras crianças também que, quando a gente fala de inclusão, não há inclusão, porque não existe você incluir uma criança típica com necessidades dentro de uma turma, de uma escola comum. Não tem como mesmo. Eu concordo, sim, ela errou no ponto dela falar que seu filho não deveria estar ali. Não, ele deveria estar num lugar muito melhor, que é um lugar qualificado para ele, com outras crianças iguais a ele, onde se conseguisse trabalhar de forma intensiva essas crianças. Não pegar, o que adianta seu filho estar numa sala comum, jogado na cadeira lá e não consegue acompanhar uma turma. Então, inclusão, gente, não é isso. Não é pegar uma criança típica e jogar numa sala comum para fingir que você está incluindo ela na sociedade. Inclusão, você dá uma escola muito melhor, muito mais reforçada e muito mais atenciosa do que uma escola normal. Porque a criança atípica, ela é especial. Então, ela tem que ter uma escola especial, não tem que estar numa turma normal. Isso eu concordo. Mas não porque ela não se iguala a outras crianças, porque ela é muito especial, ela precisa de outros ensinamentos. Isso é verdade. Foi isso que o vice-diretor da escola falou para mim, entendeu?
que era isso que eles deveriam fazer, né? Mas, infelizmente, a inclusão no Brasil é só no papel. É só lindo nas imagens, quando fala sobre o autismo, que isso, aquilo, outro, mas a nossa realidade é outra totalmente diferente, gente, totalmente diferente. Foi o que realmente eu falei. É você ser invisível, né? Totalmente. Eu abri mão dos meus projetos, dos meus sonhos, né, da minha faculdade, larguei a minha profissão como auxiliar administrativo para poder cuidar dele, ficar com ele. Quando eu vi que estava também me enlouquecendo, ficar só em casa, só tratamento, só consulta, e que eu estava perdendo a minha essência também de mulher, né, de prestar um pouco atenção em mim, de sair, eu falei, não, então, peraí. Aí eu passei a trabalhar como diária, porque eu consigo conciliar. Conseguiu. Né? Sim. E aí, à noite, presto serviço também, home office, e assim Que bacana. a gente vai, porque parada também não tem Concordo, como. sempre em movimento. Obrigada, Deise, pelo seu depoimento. Vamos para a Renata agora. Renata, conta pra gente como foi a sua experiência ser mãe pela primeira vez. Então, minha experiência de ser mãe foi um turbilhão de sentimentos, né? Eu cheguei aqui em São Paulo em 98, muito novinha, né? Você era de onde? Do interior do Piauí, estado do Piauí. Piauí. E cheguei aqui, já vim de lá direto para cá, para Paraisópolis. Sim. Toda a minha vida eu moro aqui em Paraisópolis. Então, vim para cá para passar apenas 20 dias de férias e acabei ficando. Hoje já estou aqui há quase 30 anos. Bacana. Aqui em Paraisópolis eu namorei, tive meu primeiro namorado, que também foi o único, me casei, estou casada há 26 anos, tenho 2 filhas, e após 10 anos de casada eu tive minha primeira filha, que é a Emily. Para mim foi uma mistura assim de alegria, medo, muita insegurança, porque assim, eu pensava muito no futuro dessa filha, né? Porque eu que vim lá do Nordeste, vim sem estudo, eu não tinha nem ensino médio completo, né? Queria dar oportunidade, eu queria dar para minha filha aquilo que eu não tive, né? Mas assim, quando eu cheguei, quando você é muito nova, você tem na bagagem, você traz um monte de sonhos. Verdade. E assim, às vezes na sua cabeça você fala, meu Deus, né? Você só pensa no que é belo. Mas na verdade, ser mãe, principalmente aqui dentro da comunidade, não é só mil maravilhas. Tem seu lado bom, claro, que é como mas tem os medos também, né? Pode acontecer. Aqui tem projetos, inúmeros projetos. Se você tem, de fato, tempo para levar seus filhos para cursos, para balé, para inglês, inúmeros cursos aqui tem. Mas sabemos que a gente também vive outras coisas, como as drogas, os bailes violência, punks, sim. né? E assim, eu pensava, meu Deus, como será que eu vou ser? Será que eu vou ser uma mãe boa para essa filha? Será que eu vou poder proporcionar para ela uma educação de qualidade? Porque isso foi a parte que sempre me preocupou muito, porque sem estudo nós não somos nada. E eu trabalhava na época, logo que eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar, eu ganhava muito pouco, né? Eu trabalhava como auxiliar de limpeza. E eu falei, meu Deus, com esse salário eu não vou poder dar uma educação de qualidade para minha filha, né? E, enfim, né? Tipo, ela nasceu, foi a maior alegria da minha vida, foi no dia que eu peguei minha filha no colo pelo primeiro instante. Né? Aí tudo passa, porque né? tudo passa, né? Você já até a dor do pai, isso é normal, você pesar, você nem lembra. Exatamente. E a Emily nasceu, fui crescendo, né? E eu em busca de uma escola de qualidade para ela, onde falava, tá dando bolsas. Eu iria, porém, não conseguia. Eu falei, meu Deus, e agora? Resolvi fazer um curso de cabeleireira, né? Falei, vou ter que arrumar um trabalho que eu possa ganhar mais, para poder dar uma educação de melhor qualidade para minha filha. E aí eu fiz o curso, montei o meu salão, e com isso eu consegui pagar uma escola de qualidade para ela, né? Ela estudou numa escola particular, desde quando saiu da creche, que ela ficava, inclusive, aqui no Céu Paraisópolis, na creche. Aos 4 anos ela saiu, eu coloquei ela numa escola particular. E aí eu paguei escola particular para ela até o 9º ano. No 9º ano ela conseguiu uma bolsa, graças a Deus, e lá ela terminou o seu ensino médio e agora ela está na faculdade. Bacana. Hoje ela é uma menina super inteligente, é uma filha assim que só me dá orgulho, graças a Deus.
Ela conseguiu passar em 6 faculdades. Que bênção. Gente, tá um ranking, um recorde de faculdade aqui, hein? Vamos mandar meus filhos para cá, gente. Tá um ranking, olha. E hoje ela faz jornalismo. Mas legal, vocês aproveitam, vocês mães aproveitam o local que vocês estão, pegam tudo de bom. Isso é um olhar clínico de mãe, né? A gente analisar o cenário, pegar o melhor para os nossos filhos, isso vocês fazem muito bem. É lógico que existe o lado feio também, a gente fala de violência, de drogas, né? Existe, mas lembrando que a gente está falando aqui, por que os seus filhos não desvirtuaram? Porque eles estão no caminho correto? Porque vocês dão o exemplo, a gente cria pelo exemplo, a gente educa pelo exemplo. Não adianta você falar uma coisa aqui, passa na porta para fora, você é outra pessoa. Você faz tudo errado lá, mas dentro de casa você quer falar que você é o certo, teu filho. Não adianta. Então, olha, vamos pensar, vamos analisar aí, você que está tendo problemas com seus filhos em casa, analisar o seu comportamento primeiramente. Seu esposo, senta, tem essa conversa. Mas bacana. Muito bacana. E assim, gente, hoje eu também tenho a Isadora, que tem 9 anos. Né? Aí você tem a sua filha de 9 também. Que ela faz cultura inglesa, ela faz ginástica olímpica aqui também, da Daiane dos Santos, né? E assim, para mim ser mãe é um orgulho. Um orgulho. As minhas filhas são tudo para mim. E eu sou uma mãe extremamente apaixonada pelas minhas filhas. Assim, eu faço o possível, muitas vezes o impossível, para dar algo de melhor para a vida delas. Porque eu quero realmente que elas cresçam sendo pessoas dignas, que elas sejam pessoas prósperas, sem pisar em ninguém, porque para mim chegar aqui, hoje eu me considero uma mulher, eu era aquela menina lá da roça, que mal sabia ler e escrever, hoje eu fiz faculdade, hoje eu sou cabeleireira, bacana. Eu nunca precisei pisar em ninguém, para chegar onde eu cheguei. E incrível. Eu quero que elas sejam essas meninas também, que elas legal. sejam umas pessoas de valor, pessoas que respeitam o próximo, né, que elas se valorizem, que elas valorizem os companheiros. Perfeito. Se todas as mães pensassem isso para a sociedade, nós teríamos... Quantas pessoas incríveis nós teríamos aí, né? Você acha que a gente está vivendo um cenário de feminicídio, de agressões, de que a gente está vivendo agora? Você acha? Vamos parar, gente. A gente fica cobrando também só aí do Estado, do governo, fazer alguma coisa. Mas o que você está fazendo de casa? Né? Porque o feminicídio vem da onde? Essas agressões vêm da onde? Vem de uma educação ali que não se teve, né? Então vamos... exatamente. Aí lógico, as leis são importantes, a justiça é importante, mas a educação é o primeiro ponto. O primeiro ponto para quebrar tudo isso é reeducar esses homens. Porque se eles estão acontecendo tudo isso, eu falo que a gente teve uma pauta sobre essa lei da misoginia, da Lei Maria da Penha, mas o primeiro ponto é reeducar esses homens, porque os homens já foram mal educados lá da infância, né? De crescendo com o cenário, não respeita, fala de qualquer jeito que a mãe, o pai vê e não fala nada. Então é importante isso. Gente, agora vamos falar um pouquinho. A minha experiência, Diana, qual a sua experiência de ser mãe pela primeira vez? Bom, a minha experiência está nas minhas redes sociais, tá? Você pode acompanhar lá a minha experiência de ser mãe pela primeira vez, que a minha vida tá todinha lá, tá, gente? Se você quiser saber. Gente, agora a perguntinha leve para se contrair. Vamos levantar a mão aqui? Pode levantar a mão, né? Quem já gritou com seus filhos? Não tem como, né, gente? Tem como se educar. Olha ela ali, ó. Olha ela, Vanessa. Gente, desculpa, não tem como, né, gente? Você gritar, educar sem gritar. Não tem como. Não vem com não, eu falo, senta aqui, não pode, Maria, fazer isso. Não, Maria! Senta, Maria! Ops, garoto, desce daí, desce daí. Uma ópera, né? Você tem uma ópera. Os meus, eu falo cumprido o nome dos meus filhos. Christian! Já diluiu tudo ali. Aí ele sai correndo, só vê o eco. Mas não tem como, né, gente? Esse negócio, eu tô falando, gritar é uma coisa, gente, agressão é outra coisa, né? Descer aquela cacete no filho é outra coisa, outra história. Mas também é bíblico, não é verdade? O Lelinho apontando a mão, é bíblico que existe a vara da correção, né? A vara não é proibido, a varinha de fininha ali, de correção, não é verdade? Era na vara? A Vanessa ali, na vara, legal, na vara. Ela falando aqui, os filhos dela eram na vara? Literalmente era na vara. Eu tinha coleção de vara. Gente, que chique! A mais fininha era para contar alguma coisinha leve. A mais grossa que fez coisa errada mesmo. Viu? Não, a gente tá falando de... Mas vara também, gente, né? Descer uma surra no menino aqui, ó, para ele ficar Jesus Cristo na cruz, não. Não é isso, não. Há uma varinha ali, né? No bumbum, que não dói. Às vezes o vento da vara... Chinelinho, chinelo. O vento da vara. O vento da vara. O vento aqui, ó, para quem não sabe o vento. Às vezes o vento da vara resolvia. O vento? Só passar assim de relâmpago? Nossa! Esse zoom. Só o barulhinho já assustava, né? Só o barulhinho já temia. Bacana.
Chinelo é clássico, né, gente? Chinelo, olha, vários chinelos. O chinelo não tá na Bíblia, gente, mas o chinelo também é quase uma vara, né? Porque você nem acerta, você só vai na mira. Vai, faz de novo. Você joga de longe, né? Mas, ó, isso muitas mães me perguntam, né? Ah, você como mentora, é certo eu gritar com meu filho? É porque eu grito. Se você não gritar, a gente... E também a questão do mental, tá? Vou explicar porque o gritar resolve. A questão do mental. Não, o mental ele capta melhor. Você vai pro filho, ó, desce daí. Ele não conseguiu. Agora você gritar, desce daí. O mental, opa, é o sinal de alerta. Então, o alerta ele vai ficar gravado. Então, da próxima vez que ele subir, quando você olhar para ele, for fazer assim, ele já sabe que você vai gritar. Aí já tá no inconsciente dele. Ele já desce automaticamente, né? Então, isso é muito importante. Mas eu vou passar agora para a Mariela, que a gente vai... Já estamos aqui, infelizmente, gente, a gente está daqui a pouquinho terminando o Glensketch. Eu poderia ficar aqui, ó, semana falando de experiência de mãe, de gritar, frases que você pode falar pro seu filho, que não tem problema, mas aí vai ficar para uma outra pauta, o próximo Glensketch. Mas aqui, para finalizar nosso Glensketch, vou fazer uma pergunta para todas, tá? Eu acho que é uma pergunta muito bacana. Inclusive, até eu responderei essa pergunta no final, tá, gente? Para vocês também. O que é a maternidade? Uma maternidade no geral, de todos os seus filhos, o que ela trouxe para você de mais significativo, mais importante, que você vai levar nessa vida quando você morrer? Você falar, poxa, eu não seria quem eu sou, essa pessoa, se não fosse a maternidade. O que ela trouxe para você, Mariela? O que ela destravou em você, Mariela, como mulher? Bueno, la maternidad es muy linda. Yo lo planeé. Fui madre joven también, a los 18 años. Ya tengo con mi esposo 40 años ya. Y bueno, y la maternidad, claro, no planeé a los demás, no lo planeé. Planeé el primero. Y los demás vinieron así que no planeado. Pero igualito, los amo, los quiero. São maravilhosos meus filhos, Deus me los bendiga. Você não seria Mariela sem eles. Sin él, A mulher que você é no, hoje. no sería, no. Perfeito, Mariela. Porque ellos me aman, me quieren, me miman y son buenos filhos. Perfeito. Los cuatro son buenos filhos. Tereza, obrigada, Mariela. Tereza, aqui para você. Bom, para mim é a responsabilidade mesmo e é a doação. Que assim, eu acho que é o amor mais puro, porque assim, você deixa muitas vezes de pensar em você, você deixa de comer. Por um certo tempo, nós mães, nós deixamos de existir. Claro, somente quando nasce, você não tem tempo nem de tomar banho. Nós deixamos durante muito tempo. Você não consegue comer direito, Não. você não consegue tomar um banho direito, você não consegue ser você. Então, para mim, isso é muito importante, porque assim, você abrir mão de você por uma outra sacrifício que é pessoa, bíblico, sacrifício, por sacrificar uma por outro outra ser. pessoa. Mas aí quando você vê aquele ser humano que você se sacrificou por ele, então vale muito a pena. Cada faria tudo de novo. Mas não é fácil, Não. porque hoje eu tenho 51 anos e eu falo, hoje eu vivo, porque eu não tive infância, eu fui criada com a minha avó, ela fez o melhor dela, a minha mãe não me criou, eu não sei quem é o meu pai, entendeu? Mas assim, hoje eu tenho uma vida, hoje eu posso dizer que eu vivo, eu saio, eu me divirto, eu tenho um marido que é um companheiro, não é só um esposo, é um companheiro. Então hoje eu tenho uma vida, mas durante muitos anos eu não tive. Porque eu tive que me dedicar para essa outra pessoa que eu pus no mundo, que ele não pediu para vir ao mundo, e eu tive que me dedicar totalmente a ele. Perfeito. E a pessoa que me ajudou a pôr ele no mundo não me ajudou o suficiente. Então, hoje sim, eu posso dizer que eu vivo. Aos 51 anos de idade, eu vivo. Perfeito. Demorei muito para chegar até aqui, não foi fácil, mas eu cheguei hoje, graças a Deus, mesmo com todas as dificuldades que todas nós temos, com as nossas realidades, mas eu tenho uma vida feliz. Hoje eu consigo ser uma pessoa feliz, que durante muito tempo da minha vida eu não fui. Perfeito. Entendeu? Obrigada. Então, a maternidade me trouxe isso, sabe? Essa doação mesmo de eu me doar para uma outra pessoa. Perfeito. E é uma responsabilidade E gigantesca. a maturidade de É a entender que era um maturidade de processo que entender você que tinha que eu passar. precisava
Porque ele Certo. não tinha culpa, né? Ele não teve culpa se eu não fui responsável o suficiente naquela época, né, Certo. com 22 anos, porque não foi planejado, não foi nada preparado. Mas eu, da melhor forma que eu podia ser, eu sei que eu não sou a melhor mãe do mundo, mas eu sou a melhor mãe que ele pode ter. Perfeito. Então, para mim, já me Mas você deixa não um pouco em precisa, paz. mas você não precisa ser a melhor mãe do mundo, não. Você tem que Pois ser a é, melhor mãe pro teu filho. Porque exatamente. eu sou a melhor mãe pros meus filhos. Se É, usou para outros exatamente. meninos, talvez eu Então, não seria, mas então pros é meus isso, filhos é eu sou. isso que eu Então isso que falo. Eu sou a importa, melhor mãe né? que ele pode ter. Entendeu? Perfeito. Então, é Tá, isso. perfeito. Cristiane, e para você? O, O é, que a maternidade trouxe na Cristiane? O que mudou em você como mulher? Você seria a Cristiane, a mulher de hoje, sem ter suas filhas? não, eu não seria, né? Eu acho assim, depois que eu fui mãe, eu me tornei uma pessoa, apesar que até pouco tempo, que tipo assim, eu me dou muito para as minhas filhas, né? Praticamente 100%, mas através dela, principalmente através da Érica, uns 2, 3 anos, eu comecei a me valorizar mais como mulher, porque eu queria muito fazer atividades físicas, hoje eu faço várias coisas. Então, tipo assim, eu me redescobri também, depois, né? Então, eu acho assim, eu sou uma mulher que eu sou hoje, através das minhas filhas. Porque eu sou uma mulher que eu não tenho tempo ruim, Bacana. sabe? Assim, qualquer momento, a minha filha mesmo fala assim: Nossa, mãe, eu quero ser uma mulher como você. Porque você é disposta a qualquer momento, seja para ajudar em Perfeito. casa como fora. Então, tipo assim, eu me acho assim. Posso não ser a melhor mãe, mas igual você falou, para minhas filhas. E eu, como mulher, eu me considero, sim, uma mãe Então, maravilhosa. isso que importa. Então, tipo assim, uma mãe e uma mulher. Porque eu ensino para as minhas filhas que a gente tem que depender da gente, não é de marido, não é de homem, é de trabalho. Não importa o trabalho que você faça, mas tem que ser realização que você sente. Sim. No caso, eu sou doméstica, mas eu sou feliz. E eu vejo que não é profissão, não é dinheiro, não é status, não é nada. A gente tem que se amar primeiramente para depois amar o outro. E eu, como mãe, eu me falo, eu me considero, não espero ninguém falar para mim, você é a melhor mãe. Eu me considero uma mãe maravilhosa para minhas filhas. E também eu nem falei, eu tenho uma afilhada, que ela não tem mãe, né, a Gabriele. Eu ajudei o pai dela desde 8 meses Bacana. até hoje, né? Agora ela tá na adolescência, não tá, mas tá tendo alguns problemas. Mas eu não tenho duas, eu tenho 3 filhas. E sempre doei de coração o amor e tudo. E falo assim, eu como mãe, eu posso ter qualquer defeito, mas eu não aceito ninguém falar para mim que eu não sou uma mãe boa, uma mãe maravilhosa. E por isso eu acho que eu sou uma mulher, tipo assim, uma mulher realizada em todos os momentos da minha vida. Mas principalmente como mãe, eu me sinto a realização maior foi ser mãe e ser forte. E aprendi a ser forte com a minha mãe. Perfeito. Porque mãe, por ser mãe, não adianta. A gente tem que ser mãe, participar, Mãe cuidar, amar participativa, e senão. mostrar, mesmo quando elas são erradas, a gente está do lado e mostrar o que é certo e o que é errado. Porque na rua é fácil. Amigos vão falar que tudo é certo, não é certo, mas a verdadeira mãe é aquela que mostra para o filho, né, o que é certo e o que é errado. Doa a quem doer. Mas Perfeito. então, para mim, ser mãe foi uma realização da minha vida e me considero uma mãe maravilhosa. Não sei para o outro, mas para mim, eu sou a mãe perfeita. Mas isso, Assim, né? isso é Nos que limites importa. meus, Isso é que né? importa. Obrigada, Cristiane. Nada. Mas é exatamente isso que importa. Se você considera sua mãe incrível, maravilhosa, então você é uma mãe incrível, maravilhosa. Não é o julgamento das pessoas que vai fazer você ser diferente. Vamos lá, Daniela, e para você? Para mim, ser mãe, a palavra é renúncia, porque a mãe, ela renuncia a muitas coisas, Sim, né? fato. Renuncia a si mesma, renuncia à sociedade, como Verdade, a falar que Daisy não é fala, mentira. fala que não é mentira, né? Em alguns momentos da vida, para a vida, né? Mas também ser mãe é resiliência, é amor, é carinho, é trazer para si. E eu passei um período, né, bem crítico na época que eu fiz faculdade. Foram 4 anos fazendo faculdade e meus filhos tinham 3 e 4 anos. E nesse momento, eles tinham, eu era muito ausente na vida deles. Sim. Era muito ausente, porque eu saía de madrugada para ir trabalhar, trabalhava em 2 hospitais, 12 horas, após o plantão, já ia para a faculdade. Então, eu saía de madrugada, voltava de madrugada. Então, eu não tinha uma vida ativa com os meus filhos, uma vida social com os meus filhos, mas o pouco momento que eu tinha, as poucas horas que eu tinha, eu procurava ter de qualidade, embora tinha vara nesse meio tempo, né? Uhum. Mas Ajudava. ajudava. E
os pequenos momentos que eu tinha, eu procurava fazer com que tivesse uma qualidade. Exemplo, quando eu ia levá-los para a casa da minha mãe de madrugada para ir trabalhar, eu sozinha, né? E aí eu dava 2, 3 viagens. Uma eu levava aí ia no colo, jogava uma cobertinha na cabeça. No meio do caminho, o Davi sempre ia dormindo, chegava na casa da minha mãe dormindo. A Beatriz, em algumas vezes, ela acordava no meio do caminho, levantava a cabecinha, fingia que estava dormindo e ia. Quando eu chegava na casa da minha mãe falava assim: tira essa menina do braço, ela já está acordada, você não está nem aguentando mais. Eu falava: não, mãe, sabe por que não? Porque esse é o único momento do dia que eu tenho para dar um carinho do meu jeito. E eles sentiam esse carinho. Então, a importância de aproveitar pequenos momentos. Hoje nós não estamos valorizando momentos de mesa, momentos de ficar ali juntinho, de abraçar No sofá, né? no Vendo uma sofá, TV. de não fazer Verdade. nada, só ficar ali juntinho. Perfeito. Então, para mim, ser mãe é isso. Ah, perfeito, Amor, perfeito, carinho Daniela. e dedicação. Viu? Agora para Daisy. A maternidade, Acho que para você deu um boom, né? Nossa, para ela, eu tô até imaginando. Deu uma transformação, olha, né? não, ela Total na tua vida. assim trouxe para minha vida um cansaço real. Ó, primeiro, só vou complementando que ela já tem a porta do céu aberta, tá, gente? Essa aqui não vai precisar nem tocar. Já tá aberta, assim, pode entrar, depois de tudo que você passou, os filhos que você Sim. criou. Um cansaço real, uma exaustão assim, nossa, constante, cheia de cabelos brancos, de tanta preocupação. Gente, é difícil falar. Mas te trouxe uma força que você não conhecia, uma maturidade que você teve que ter, Muita. trabalhar o emocional ali para que alguém olhar o seu filho torto, você querer brigar, gritar. Você teve que trabalhar tudo isso. Eu vejo isso, esse processo em você. Sim, sim. Uma leoa, né? Acho assim, eu sou calma, eu sou muito paciente, mas a partir do momento que mexeu, olhou com cara feia, esses dias mesmo eu andando com meu filho na rua, tinha uns 4 adolescentes na minha frente andando, aí um olhava para trás e ria e falava, fuxicava com o outro, e aí rindo, sabe? E o meu filho todo alegre, do meu lado, segurando meu braço. Aí eu fui e falei, ei, ei. Aí o menino olhou, o rapazinho olhou. Eu falei, você perdeu alguma coisa aqui? Aí ele, você perdeu alguma coisa aqui? Eu falei assim, deixa eu te perguntar, você sabe o que é uma criança especial? Aí ele, eu falei, se você não sabe, pergunta para os seus pais, que eles vão te ensinar o que é uma criança especial. Então, é você lidar com essa situação, mas eles me ensinaram muito. A maternidade me ensinou a ter uma força, a ter uma garra, que até eu, às vezes, desconheço que eu sou forte desse jeito. Porque, assim, eu já pensei, confesso que eu já pensei em desistir, né? Mas quando eu olho para o meu filho, assim, acho que a preocupação é maior com ele do que com a minha de 4 anos. Quando eu penso que o que será dele quando eu não estiver aqui, quem vai lutar? Porque assim, eu sei que o pai ama muito, dá todo o carinho, mas não é que nem a mãe. É a mãe, né? É a mãe que tem a garra, é a mãe que se coloca na frente. Então, por ele, eu sou capaz de tudo, né? De tudo, porque assim, eu mais ele, já passamos, na real, assim, por diversas cenas, que nem eu falei, de eu achar que eu estava realmente perdendo ele, né? Então, a maternidade trouxe todo esse sentimento assim para mim. E o que é mais assim magnífico que eu vou deixar assim de final é uma cena ontem de ontem. Eu estava deprê, assim, lavando a louça, bateu aquela tristeza por causa do problema da inclusão dele. E ali eu lavando a louça e pensando, eu falei, meu Deus, porque tudo é difícil, sabe? Porque tudo eu tenho que lutar e eu tô cansada disso. E aí, de repente, eu senti aquela presença quando eu olho ele atrás. Aí ele veio, chegou bem pertinho, me deu um abraço.
Aí ele falou assim, mamãe, te amo. Aí aquilo, tipo, me derreteu. Então, a maternidade minha é isso. Isso já né? explica tudo. E eu não abriria mão, nunca. Mesmo com todas as dores, com todo esse carrossel, uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima, mas eu não abriria mão. Perfeito, Deise. Falou tudo, Deise. O que aconteceu? Esse momento explica tudo o que trouxe para você, né? Renata, a mesma coisa, Renata? Então, a maternidade para mim me transformou numa pessoa melhor, né? Eu assim, sempre fui muito alegre desde muito pequena e eu sempre achei que, assim, eu sou feliz, sou realizada, mas quando minhas filhas nasceram, né? Quando eu tive a minha primeira filha, ali realmente eu tive a certeza de que foi o maior momento de felicidade na minha vida, porque através da maternidade eu me tornei uma pessoa mais forte. Hoje eu sou uma pessoa que, para algo me derrubar, vai ter que... Porque hoje eu sou uma mulher forte, sou uma mulher feliz e assim, sou guerreira. E tudo isso foi através das minhas filhas. O amor, o amor, né? Você tem que lutar mais, ser mais forte por elas. Mais forte, né? Te instiga isso, né? Com certeza. E todas as vezes, como acrescentando aqui um pouco o que a colega falou, que os nossos filhos, eles nos induzem a buscarmos aprendizado, né? Algo melhor para que a gente possa ajudá-los lá na frente, porque eles fomos nós que colocamos no mundo. E assim, eles dependem da gente sempre, sempre, sempre. Ainda que hoje a minha mais velha esteja com 18, mas a Isadora ainda tem só 9 anos, então elas precisam de mim ainda 100%. Tem ainda uma longa jornada, né? E a gente, como mãe, a gente tem sempre que estar ali de mão dadas, né? Para os momentos que eles estiverem fracos, que eles também... Tem momentos que eles também ficam tristinhos, né? A minha mais velha, ela está na faculdade, assim, é muito puxado, né? Sai de manhã cedo, chega em casa já à noite, e inúmeros trabalhos, e aí tem dia que ela fala, ai mãe, tô cansada. Eu falo, é assim mesmo, filha. Segue adiante, porque já deu tudo certo e você vai ser muito feliz, assim como eu sou. Para mim foi muito mais difícil, né? Para você foi tudo mais fácil, então segue adiante, porque seu futuro só depende de Deus e de você. Eu estou aqui para segurar na sua mão, para tudo que você precisar. Perfeito, Renata. Hoje eu sou feliz, só 100% realizada como mãe. Minhas filhas são tudo para mim. Sou uma mãe apaixonada por elas. Perfeito, Renata. Muito obrigada, gente. Bom, respondendo a minha agora, minha vez, a maternidade para mim, a minha primeira maternidade, ela me fez renascer das cinzas. Me fez querer viver. As outras maternidades, elas me entenderam de fato o que é ser mulher de verdade. Que é você ter um pedaço de você, que não está dentro de você, está fora, mas que você tiraria um pedaço de você para dar para aquela pessoa. Porque se um filho seu precisar do teu coração, você vai arrancar e falar, tira agora. Vai, doutor, nem olha, vai, pode tirar. Mas você vai morrer, senhora. Tira agora. Então, isso que é a maternidade para mim, isso que é o ser mulher para mim. Né? Porque talvez o pai faria, não sabemos, mas a mãe com certeza faria, não é verdade? Então, a maternidade é isso, pessoal. Olha, eu agradeço a presença de vocês, mulheres incríveis. Eu pude ter uma experiência que eu falo que eu venho apresentar, mas eu acabo levando histórias e vivências, só me engrandecem o meu conhecimento, ao pessoal em casa. Então, o Glenscast é isso, o Glenscast é informação, é sentimento, é essa roda. Eu espero que nós estaremos unidas, mais uma vez, que Deus une pessoas do bem, pessoas que querem compor o bem. Então, olha, eu finalizo aqui o Glenscast, deixando aqui uma mensagem para vocês do ser mulher, do ser mãe. Ser mãe é uma dádiva gigantesca. Que você só, de fato, entende o que é ser mulher quando você se torna mãe. Então fica essa dica para você. E olha, outra dica importante, analisa o cenário na tua casa. É importante você, com unhas e dentes, cuidar dos seus filhos, cuidar da proteção. Lembrando, mulher, você, mãe, você é o pilar da tua casa, dos seus filhos, do teu esposo também, que eu falo que o esposo é um outro filho que nós temos que cuidar. E é verdade, o meu com certeza gente. O seu não sei, mas o meu não é verdade? É outro filho. Então, vamos lá, você é o pilar, você consegue ser forte. Nós somos mulheres e mães. Então, olha, estamos no mês de maio. Feliz Dia das Mães, o mês de maio inteiro, não é só o mês de maio não, o ano inteiro é das mães, mas mês de maio nós merecemos presente, né? Presente a gente não deixa de receber. Então, olha, uma ótima semana para vocês, até o próximo Glenscast, obrigada meninas!